Esse é o nosso Tudo Posso. Seguimos ao vivo aqui de São Paulo, direto dos nossos estúdios, os estúdios da Rede Família. A gente vai junto até uns 11h30 da manhã, hein? Hoje, na nossa culinária, tem pão de queijo recheado, delícia! A gente confere daqui a pouquinho na nossa receita, mas agora a gente vai falar sobre saúde. Intolerância à lactose é o nome que se dá à incapacidade parcial ou completa de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. Ela acontece quando o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente uma enzima digestiva chamada lactase, que quebra e decompõe a lactose, ou seja, o próprio açúcar do leite. E aí, é importante estabelecer a diferença entre alergia ao leite e também intolerância à lactose. São duas coisas distintas. A alergia é uma reação imunológica a diversas proteínas do leite que se manifesta após a ingestão de uma porção, por menor que seja, de leite ou derivados. A mais comum é a alergia ao leite de vaca, que pode provocar até alterações no intestino, na pele, no sistema respiratório. Tem gente que tem até tosse, bronquite, né, por exemplo. E para tirar todas as suas dúvidas no programa de hoje, a gente está recebendo aqui a doutora Kelly Marques para falar para a gente, então, sobre intolerância à lactose, intolerância à alergia, à proteína, né, do leite de vaca. Coisas distintas, Isso. então, né, doutora? Sim, Bom dia, exatamente. bem-vinda! Bom dia, Muito obrigada, obrigada, viu? gente. Muito obrigada. A explicação tá certa, é isso mesmo? Então, o que é a intolerância à lactose e o que é a alergia ao leite? Bom, o que eu costumo falar é que você consegue diferenciar bem que a alergia à proteína do leite de vaca tem a ver com proteína. Então, você vai ter uma reação do seu corpo imunológica, né, do sistema de defesa, que vai reconhecer a proteína do leite de vaca como algo estranho. E aí você vai ter uma reação muito forte. E essa reação geralmente o que é? Alergia? Que tipo de alergia? Fica todo vermelho? Ou como que Então, manifesta? a alergia, ela pode se manifestar de várias formas. A principal é a da pele, que você vai ter várias placas vermelhas, muitas vezes imediato. Assim, você coloca o leite na boca, já começa a ter aquele vermelhão no corpo. Tosse também pode dar, igual ele falou, tosse, chiado no peito, a bronquite. Até, inclusive, a pressão ficar mais baixa e fechar a garganta. Isso seria uma reação bem mais grave, né? E, logicamente, aí tem que realmente procurar o médico, tudo. Porque daí essa pessoa não pode tomar leite nem derivado, né? Com certeza. Aí você vai ter que procurar fazer o acompanhamento e realmente tirar essa proteína do leite. Agora, a diferença, que nós chamamos Então, a de intolerância, né? que seria o não poder, né, consumir. Que basicamente parece a mesma coisa, né? O que é? Na verdade, existe muita confusão desse termo, mas a intolerância não é alergia. Intolerância é, como ele falou, você não tem uma enzima, que é a lactase, que vai digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Então, lembrando, alergia à proteína do leite é a proteína. E a intolerância é o açúcar. Então, proteína é alergia, açúcar é intolerância. E são coisas totalmente diferentes. Aí as reações também mudam. Nesse caso, né, qual que é a diferença, então, entre a pessoa que apresenta a intolerância e apresenta a alergia? No sentido, assim, de não poder ingerir, de beber o leite. Como se manifesta? A alergia você já falou. Tá. Agora, quem tem intolerância pode beber o leite e não ter nenhum efeito colateral ou não? Geralmente, você vai ter sintomas gastrointestinais, que seria o quê? A barriga fica mais estufada, você tem aquele mal-estar, pode dar diarreia, pode dar refluxo, mas são sintomas relacionados ao sistema gastrointestinal, né? Isso é mais específico, não mas, dá por alergia exemplo, à pele, a pessoa não produz a lactase, é isso? Isso. Para quebrar essa Ou enzima... uma quantidade menor. Tá, quantidade menor. Existe alguma forma da pessoa receber essa dose de lactase? Sim, você pode comprar a enzima, isso vende, mas é um pouco mais, é caro e aí você acaba tendo dificuldade, mas lógico, pode ser ingerido. E hoje em dia você tem muita opção, né, de coisas sem lactose, inclusive 0%, ou uma quantidade mínima que a pessoa tolera. O que, por exemplo? O que seria? São produtos feitos? Leite sem você lactose. já retira isso? No mercado já tem bastante, assim, leite sem lactose. E não deixa de ser leite? Não, na verdade não vai ter o açúcar. Eles né? tiram a lactose, eles tiram Dá pra do você leite. saber como, se você tem alergia, fora que você tem um efeito, né? Mas você vai pesquisar. Mas você faz um exame, por exemplo, eu aparentemente não tenho nada, mas eu posso fazer um exame para comprovar?
Para alergia do Alergia leite. ou a Os dois, né? intolerância? Na verdade, o diagnóstico ele não é uma coisa só, né? Não tem um exame que você fala, é isso. Então, baseado na história, né, a criança ou o bebê que tem uma reação ao leite, muito importante, aí o médico vai tirar toda essa história, tem as lesões de pele. O teste você pode fazer, então são testes diferentes. Tem um teste que chama prick test, que é o teste da pele. Você vai testar as proteínas, que são vários tipos de proteínas dentro do leite, e qual que a criança tem a reação. E aí ela vai fazer a reação na pele na hora. E também o teste que a gente chama que é o padrão Moro, que seria o teste de provocação oral. Esse teste nada mais é do que você ingerir pequenas quantidades. Você começa com uma quantidade bem pequena e você vai aumentando. E o médico, na verdade, vai observar se tem reação. Mas isso, assim, muitas vezes você não faz quando a criança tem uma reação muito intensa, muito forte. Você não faz porque corre o risco. Então, sempre tem que ser ambiente hospitalar, feito pelo médico. Então, é bem controladinho. No caso, a criança, ela, no começo, nos primeiros meses, ela toma o leite, né? Do leite materno ou pode ser um leite em pó e tudo. Se ela tem uma alergia ao leite, como que a gente faz? Porque o outro a gente tira o açúcar e tem, né? Agora, alergia ao leite, como que ela se alimenta? Na verdade, se a mãe está amamentando exclusivamente, né, só o leite materno, o que você deve fazer é a mãe excluir todo o leite e derivados da dieta dela. E aí, dentro disso, a criança não vai ter Quer dizer, ter a reação. mãe deixa de beber leite e de comer os Isso. derivados, seria isso? Tá. A criança não Leite vai ter derivados. alergia. Isso, porque assim, tudo vai passar para o leite materno. E você excluindo, você consegue manter o aleitamento, que é a E ideia. aí você percebe que a criança tem uma manifestação à lactose ou até a proteína ali, nesse caso, porque a criança tem refluxo, é isso? Ela vai ter o quê? Peraí, calma. Mas aí seria alergia. Não, ele tá falando da alergia. Tá, Tá. da alergia. A criança ela vai apresentar refluxo, ela vai apresentar... Problemas na pele. pele. que ela fala, Sintoma, assim, muitas vezes a criança não apresenta logo de cara. Tá. Aí ela vai começar a ter lesões de pele com o tempo. Depois ela vai começar a ter diarreia. Pode ter diarreia com sangue, inclusive. Não ganho de Não ganha peso, peso, muitas tá. vezes. São sintomas inespecíficos, mas o médico tem que estar atento. Porque o mais importante é a pele e os sintomas respiratórios. Mas às vezes o quadro é muito pequeno, não tem alguns sintomas, mas tem que ficar atento a Isso que isso. você falou é interessante porque às vezes a gente associa que você dá o leite e o leite é feito do leite só. O leite materno ele é feito de todos os ingredientes, tudo que você come. Enfim, não é que você toma leite e vai sair o leite. Na verdade, parece uma bobagem, né? Mas isso que ela falou, se a criança tem alergia ao leite, então... Aí no caso do leite em pó, como faz? Daí não pode dar. Tem que substituir. O leite, caso a mãe não esteja amamentando, o leite tem que ser o leite que é o leite próprio para tem, isso, né? sim, Tem já, né? que é o extensamente hidrolisado, são as fórmulas que são a proteína já está quebrada em pedacinhos, né, menores. E aí você pode não ter alergia. Se isso ainda assim ela tiver reação, aí é só os aminoácidos, são partes menores da proteína que já estão quebradas, então a chance menor. E geralmente são leites caros até, né? Muito são, caros, sim. Olha, nós temos perguntas que chegaram para a gente aqui através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Quem pergunta para a gente agora é a Luci Ribeiro, ela aqui de São Paulo, capital. Olá, bom dia. Com relação à intolerância à lactose, é possível isso acontecer com uma pessoa já na idade adulta? Ela tem um filho que sempre tomou leite e hoje esse filho tem 49 anos e ele tem a impressão de que quando bebe leite fica mal do estômago. Ele pode até comer queijo, manteiga, tudo bem, mas ele só se sente mal quando ingere, quando bebe o leite. O que acontece, doutora? Filho da Luci, de 49 anos. Tá certo. Bom, é legal até explicar um pouquinho. A alergia à proteína do leite de vaca geralmente é em bebês, né? Lactência, a gente fala até 2 anos, 5 anos. E acaba levando à cura, depois a criança não tem mais alergia. Isso, lógico, todo um processo de tratamento. A intolerância à lactose, pelo contrário, é muito mais comum nos adultos. Porque a gente nasce com um certo nível de enzimas, né, que fazem essa quebra, que é a lactase, e depois isso pode diminuir com o tempo. Então, realmente, ele pode desenvolver uma intolerância à lactose depois de mais velho, sim. De uma hora para outra a pessoa começa a sentir isso, doutora? Sim, na verdade é gradual, né, que Tá. eles falam, mas se a pessoa já, por exemplo, tinha uma quantidade diminuída da enzima, e isso varia de pessoa para pessoa, né, de etnia para etnia, isso também
Pode acontecer, com certeza. E é mais comum. Mas o leite, ele incha, né? O leite, ele fermenta no estômago. O leite é açúcar, né? Se você for pensar. Isso vai fermentar, vai dar aquele mal-estar, pode dar diarreia, aquela sensação de que está o estômago cheio, de não digerir mesmo, sabe? De não fazer a digestão. Eu confesso que eu não sou muito fã de leite, não. Né? Eu amo Você leite. gosta de leite, Maria Cândida? Eu não gosto, não. Eu até leite. conversava com a doutora nos Nossa. bastidores, né? Nesses dias mais frios, a tendência é buscar leite com Nossa, achocolatado para dar uma leitinho. aquecida e tal. Mas não, Antes não de me dormir. cai bem. Antes de dormir, faz mal tomar leite antes de dormir, porque eu adoro. Faz mal. Não, na verdade, se você não tem nenhuma intolerância, nenhuma restrição, não tem porquê, pode tomar sim. Sabe que eu já ouvi que adulto não deveria beber leite? Por quê? Não, depois que o leite é fundamental, um alimento quando você é criança, está em fase de formação. Depois de adulto, não é um alimento. Mas pra... e o cálcio? Então, As mulheres pois que têm é, não, mas era o que eu ouvi. Como que faz, doutora? Aí fazia até uma comparação, né? Ó o bezerro só bebe leite, né? Só tá lá na vaca, na mãe, na vaca, quando é bezerro. Depois de crescer, já não tem mais leite para ele. Vamos falar do cálcio, a importância do cálcio, osteoporose. Como que faz a pessoa que é intolerante, por exemplo? Então, existem essas formas, né, que você pode tomar Cápsula. leites. A próprio cálcio, reposição, que é super importante. Realmente, você diminui a quantidade de leite, mas a necessidade de cálcio para adulto também lógico, você precisa tomar leite, né, de certa forma. Ou derivados, ou alguma coisa que tenha cálcio, que não é só o leite. Mas, basicamente isso, assim. Tá, você tem A que se consultar. reposição. Eu fico preocupada, porque E é assim, importante. eu fico preocupada porque, assim, já faz uns 5, talvez 10 anos, ou um pouco menos, eu acho, que essas revistas de boa forma, todas de boa forma, todo mundo agora é intolerante ao leite e ao glúten. Assim, eu quando era pequena, nunca vi, da adolescente, não tinha ninguém intolerante ao glúten, ou pouquíssimas pessoas que a gente não ficava sabendo. Hoje em dia é a atriz, a famosa tem intolerância, daí ela faz uma dieta, a dieta especial de intolerância à lactose ou ao glúten. Aí todo mundo adere a essa dieta, porque acha que essa dieta vai funcionar para todo mundo, mas de repente é ela que tem o problema. Sim. Ou às vezes nem tem o problema, eles põem lá, né? A gente sabe Com como que certeza. é. Então não tem uma moda com relação a isso. Todo mundo fala, ai, desculpa, eu não posso comer glúten. Ai, desculpa, eu sou intolerante à lactose. Não tem isso, doutora? Bom, existe sim. Na verdade, o que a gente até tinha conversado é que se você tem uma intolerância bem diagnosticada, certa, você tem que acompanhar com um nutricionista. Porque aquelas vitaminas, aquelas proteínas, falta. todas aquelas, né, o cálcio, por exemplo, são fundamentais. Então, você tem que repor e ter uma dieta ainda mais correta, ainda mais certinha para você repor as coisas que você deixa de ingerir com esses alimentos. Então, às vezes você fala, não vou mais tomar leite, não vou mais comer glúten, nada com glúten. Você tem que ter o acompanhamento com o nutricionista para repor isso, para substituir os alimentos. E não simplesmente parar, né? Exatamente. Isso aí Esse é Vão o fazer grande falta, problema, que eles vendem, entre aspas, essas dietas milagrosas, que a pessoa emagreceu, 10, 15 quilos, e aí você pensa que, tirando o leite, você também vai emagrecer. E não emagrece coisa Não nenhuma. consideram, né, que a formação de uma pessoa é completamente diferente da outra. Sim, com Aliás, certeza. pegando carona nessa história, uma criança, um bebê, né, nasceu, ele não pode com a proteína do leite de vaca, né? Tá. É possível que uma segunda criança, o segundo filho também venha com essa mesma restrição? Sim, na verdade, se a criança, se a mãe, né, ou o pai já tem um filho alérgico, aumenta muito o risco de ter alergia à proteína do leite de vaca e deve ser consultado com o alergista, porque não necessariamente ela vai precisar fazer essa restrição. Na verdade, cada um é o único. Sim, existe o aumento. Seria um fator genético, então, doutora? Sim, na verdade, é um pouco da genética, um pouco da epigenética que a gente fala, que é a influência do meio ambiente, da alimentação, do nosso dia a dia. Então, por isso que, né, o nosso estilo de vida, quem sabe, né, na verdade, que está promovendo Gerando isso. isso. Existem muitos estudos que falam isso. Nosso estilo de vida, alimentação, o ambiente que a gente vive, influencia e tem tudo a ver com as doenças que a gente tem hoje. Exatamente. Né? E a epigenética fala isso. Então, a genética, aquilo que a gente traz, e a influência do meio ambiente. Esse negócio do envelhecimento, quando a gente começa a ficar mais velha, a gente começa a ter todo tipo de problema, né? É dor aqui, é dor ali, é intolerância ali, é meu estômago que não aguenta, eu não posso tomar vinho porque eu não sei o quê. Isso não é verdade? Eu vejo minha mãe e tal, tem um monte de coisa que não pode. Eu acho que a tendência
de Então, repente, a gente pode diminuir essa É enzima. alimento que ataca a dor de cabeça, não é isso? Nossa, é impressionante. Quando você é muito você é jovem, você não tem absolutamente nada. Aí, de repente, você vai ficando velho, você tem tudo. Você tem problema na perna, problema isso, dor de cabeça. Então, assim, eu acho que é isso, né, que você falou. A vida também vai Claro. sobrecarregando o organismo, né? E a gente fica mais frágil, né? Mais frágil. O organismo vai mudando. Aliás, assim, a lactase, por exemplo, a gente começa com uma carga e vai diminuindo ao longo da vida? Na verdade, sim, existe uma carga que você tem e diminui um pouco. Na verdade, todos os adultos diminuem um pouco essa quantidade. Alguns têm menos, outros mais, e outros que já têm pouco, que acabam desenvolvendo a Vamos intolerância. zerar, praticamente. Podem, se quiserem, uma quantidade muito mínima, né, de lactase, que aí vai ter um pouco de briga aí com o leite, né, mas... Como que deve ser a rotina de uma família, por exemplo, em que tem uma pessoa lá que é intolerante à lactose? A pessoa tem que tomar cuidado com utensílios, com manuseio dentro da cozinha, no preparo de alimentos, alguma coisa assim? Então, a intolerância, lembra, Rafael, como eu falei, na verdade tem você vai diminuir a quantidade da enzima, mas não tem essa questão de reações alérgicas graves. Tá. A alergia à proteína, sim. Aí sim. Aí sim. Na verdade, você vai ter que cozinhar assim, tudo separado, porque Nossa. tudo que tiver traços de proteína vai poder ter reação. Isso, inclusive, em alimentos industrializados, que você vai ter que procurar se tem algum derivado, né? Se escreve assim, pode conter traços do leite. Isso tudo, muitas vezes, os rótulos, as embalagens não falam mais, usam, né? Ou processam, a máquina é processada no mesmo alimento e aí pode desenvolver reação. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, tem que acompanhar com o especialista. E tem que ser, sim, lógico, mudar a dinâmica da família Então e se adaptar mas mesmo. muda a dinâmica da família, mas vamos lembrar que de repente é um personagem só que não pode com aquela proteína, mas os outros necessitam dessa proteína. Com certeza. E ele também vai precisar repor as coisas que Mas a mãe ficou. vai fazer um bolo. Aí tem que pôr leite. Aí todo mundo vai ter que comer sem lactose, sem o leite, porque vai ter que fazer quantos bolos, não é verdade? A Isso é mulher já verdade. tem que Por um trabalhar, certo lado. só que cozinhar, fazer tudo. Aí os outros vão ter que entrar na dança, né? Não é verdade? Acaba se adaptando, acho assim muito todo legal, mundo se porque acaba adapta, tendo essa dinâmica e envolvimento da família é muito importante, né, nesse sentido. É verdade. Tem doenças que provocam isso? Que provocam A intolerância, assim, fora o problema da enzima, alguma doença que te leva a... Entendi. Para intolerância à lactose, na verdade, quando você tem uma diarreia muito importante, prolongada, ou mesmo criança que tem, pode ter uma diminuição, né, da enzima, mas é temporária, né, que eles falam. Por isso que às vezes fica com aquela diarreia que não melhora, fala, tira o leite, que aí melhora. E aí, sim, pode acontecer, mas é transitória. Eu pergunto mais doenças assim, tipo câncer, AIDS, ou não sei, algumas doenças que você acaba fazendo esses tratamentos que são tão ofensivos, tão intensos, que acaba diminuindo a relação. Entendi. Você entendeu? Acontece ou não? Assim, pela desnutrição crônica, por exemplo, de uma criança, de uma pessoa, né, que está muito grave nessas doenças, lógico, você vai estar num estágio mais avançado, aí você pode ter uma deficiência, porque é o intestino, né, a pele do intestino que a gente fala, o epitélio, que vai ter, não vai produzir essa enzima, vai estar muito lesado, e aí não vai absorver mesmo, mas não vai absorver nada. Mas a alergia é uma coisa que realmente desenvolve o sistema imunológico, é muito mais complexo, então não é qualquer um. Falou que é para quem pode, não é para quem quer. Quando não. a gente fala em rejeição à proteína, né, do leite de vaca, né, leite de outros animais, leite de cabra, por exemplo, é a mesma coisa? Ou pode substituir? Então, na verdade, não pode. O leite de cabra, leite de vaca, eles são muito parecidos. Então, outros leites de vaca, leite de cabra, aí o pessoal tenta substituir. Eles são muito parecidos, a proteína é muito semelhante. Então, o risco de você ter alergia cruzada, que a gente fala, é muito grande. Então, não é recomendado para crianças que têm alergia. Não se faz isso. A soja, você pode substituir, mas aí também você tem que fazer o teste, porque tem criança que tem alergia à proteína do leite de vaca e à soja. Aí você já não pode substituir, tem que ser outra coisa.
mas nem todas as crianças. Então você tem que ir testando para ver se consegue. Se dá. Naturalmente, procurar um pediatra, né? A melhor orientação, sem dúvida alguma, né, Kelly? Com então a gente certeza. agradece aqui a sua participação. Obrigado Muito pelos obrigada. esclarecimentos. Lembrando que se alguma dúvida ficou, 0 operadora 11 944 94 50 23. A gente vai agora com a Maria Cândida, que tem um recado para todos vocês. É verdade. Muito obrigada, doutora Kelly. Gostei muito das explicações. É importante que a gente se informe sobre isso, porque, como a gente falou na entrevista, tem muita gente que acredita até que tem e não tem, e outros que têm e não sabem. Então, a gente tem que estar sempre, principalmente com criança, a gente não pode, ou os idosos, a gente não pode brincar, não é verdade? Mas agora eu vou dar um recado para você. Eu quero saber, você quer um carro novo? Quer mesmo? Então o seu carro novo está mais perto do que você imagina. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo através do consórcio Embracon. É muito fácil. Com o consórcio Embracon, você adquire o Volkswagen Gol, por exemplo, a partir de R$ 372 mensais. Ou, se preferir, você pode adquirir um Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434 mensais também. Tem também um Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês e muitos outros carros. Então não espere mais para ter o seu carro novo. Ligue agora mesmo, mas tem que ser agora, para 0800 940 1585. O telefone está na sua tela e conquiste o seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu. Sem juros, não tem juros. Agarre essa chance. Ligue 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo através do consórcio Embracon. No consórcio Embracon é assim, você recebe um atendimento de primeira, vão te tratar super bem e você pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Olha que maravilha, tudo sem burocracia. Então ligue 0800 940 1585 e conquiste o seu carro novo com o consórcio Embracon. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e vamos aprender a fazer um pão de queijo delicioso, recheado. Uma delícia! Aqui no nosso quadro de culinária no Tudo Posso. A gente já volta.